Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenka. Eu sou o Rodrigo Canhoto, não está aqui ninguém do habitual painel, estou acompanhado da Matilde, que faz também parte do 78, como sabem, e temos a honra de ter connosco Tarantini, jogador com 13 épocas da Liga Portuguesa. Bem-vindo, e agora treinador. Ex-jogador. Ex-jogador, pois é. Temos aqui doutor, mister e jogador Tarantini. Por isso, começamos aqui com uma fase inicial da carreira. Eu ainda nem sequer era nascido, mas começas a tua carreira como sénior, com uma subida divisão com o Sporting da Covilhã. Depois, passado 2 anos, voltam a descer e depois voltam a subir. E a minha questão é, como é que alguém tão jovem na altura consegue lidar com isto e o próprio balnear, não é assim? De repente, subida, descida e voltam a subir. Portanto, vai ao céu e ao inferno e depois voltam ao céu. Como é que se vive isto? Bem, eu era muito novo, não é? Eu penso que na altura já tinha feito 18 anos e a subida foi claramente algo que eu não estava à espera. Muito novo, também tenho que dizê-lo que é algo que, como também fiz poucos minutos, também não senti aquele envolvimento de toda a gente, ou seja, sentia-me parte da equipa, mas no fundo tinha feito uns minutos porque ainda era júnior e fui ao séniores e subi divisão. Depois, sim, mais tarde, a descida, aí sim, já era sénior, já tinha 2 épocas de equipa, aí já se sente novamente o que é o peso de uma descida de divisão. Com uma idade diferente, 20 anos, ainda não é aquela maturidade. Depois voltámos a subir e termino a minha ligação ao Covilhã na altura com uma descida de divisão. Portanto, foi aqui uma montanha russa de subida, descidas, numa altura completamente diferente da minha carreira, uma altura em que também não sabia bem para onde é que o futebol me levava, estava na faculdade, estudava, jogava, portanto numa altura em que a maturidade também não era muita, não é, no contexto académico, alguma borga, não é? Não muita, no primeiro ano admito que foi muita, mas depois tornar profissional as coisas mudaram muito, mas, ou seja, numa altura que eu não sabia bem onde é que o futebol me ia levar. Portanto, eu admito que, infelizmente, saio do Covilhã com uma descida de divisão, mas devo admiti-lo que, às vezes, a verdade é essa, que a seguir a grandes guerras, grandes oportunidades. E para mim foi o caso disso, porque foi uma forma de eu também de me empurrarem para fora do Covilhã, não é? Tipo, vai à tua vida. E eu sabia que... eu sentia que no futebol, o futebol, principalmente aqui, claro, eu sou do Norte, não é? Sou de Baião, ou seja, sinto de maneira diferente, é vivido de outra intensidade, e então para mim foi ótimo vir para o Gondomar. Portanto, lá está, uma oportunidade para mudar de ares e continuar a carreira. Como o Rodrigo estava a referir, tiveste 13 anos na Liga Portuguesa, passaste por vários escalões do futebol português. Que momento da tua carreira é que achas que pode servir de exemplo para jogadores que queiram seguir o mesmo caminho que tu, ou seja, tornarem-se jogadores profissionais? Bem, há 2 momentos muito importantes da carreira do jogador. O primeiro é a transição de júnior para sénior, que é uma transição difícil, onde há muito dropout, há muito abandono, há muito pelas oportunidades, pelo contexto, e isso admito que é um momento fulcral, e depois o final da carreira, não é? Pronto, mas eu aqui falava até mais daquela transição júnior para sénior. Aí é aquele momento, de facto, que as decisões, que as oportunidades vêm ao de cima, e eu, se tivesse que escolher um momento que é o acreditar, não é? O acreditar que é possível, eu admito que era esse momento, quando estava ainda nos júniores do Covilhã, ser chamado à equipa principal. Deu durante todo um ano um ambiente académico, confesso, muito difícil. Viver com 4, 5 colegas era muito difícil, não é? O Bico em Barretos ao jantar e depois ele se ir para a noite e eu ficar em casa. Era muito difícil. Admito que durante esse ano eu preparei-me o melhor que sabia naquele momento para que, se um dia fosse chamado à equipa principal. E foi o que aconteceu. Fui chamado à equipa principal, dei o melhor de mim naquele momento
E as no coisas final, acabaram por e no por final desse correr. treino o treinador estava a dizer vamos assinar este menino. E eu acredito que às vezes é preciso essa pontinha de sorte também. Nós fazemos a nossa sorte, sabemos pelo trabalho, há muita gente que não sabe, acha que cai do céu, mas todo aquele ano que passei ali a trabalhar, a estudar, a deitar-me cedo, a alimentar-me bem, o melhor que eu sabia naquela altura, naquele treino, se calhar cada percentagem pequena foi muito importante para aquele momento ter dado o melhor de mim e ter aquela oportunidade. Para mim esse é o momento, um dos momentos mais importantes de uma carreira de um jogador, é as decisões onde nós devemos estar naquele momento. E hoje em dia passamos por um futebol em que há muita influência externa, seja até os próprios pais, os próprios agentes, constantemente a mudar de clubes, pouca estabilidade, viver fora da família. Eu acho que isso tudo conta para que depois, nesses momentos cruciais, no meu caso, das coisas correrem bem ou correrem menos bem. E acreditas que, esta por acaso nem estava aqui no plano, mas tendo em conta a conversa, que agora a criação da Liga Revelação, o escalão de sub-23, ajuda os jogadores a dar esse passo entre júniores e séniores não ser tão grande? Não tenho dúvida nenhuma que isso foi uma das melhores medidas nos últimos 10 anos. Eu sentia isso também na altura quando estava, que era jogador do Rio Ave, quando ainda só havia aquele patamar sub-19, equipa sénior. Eu falava muito isto e continuo a falar, na altura com os dirigentes que lá estavam, que eu sentia muito que os jogadores que vinham à equipa sénior não estavam minimamente preparados para treinar e quanto mais para competir na equipa sénior. E a partir do momento em que foi criada, na altura penso que a primeira até foi a sub-23, depois a equipa B, mas sei que na altura até o Rio Ave criou as duas. Melhorou muito e conseguimos já ver jogadores passar 2, 3 anos a integrar essas equipas e a conseguir vir acima e conseguir trazer muita qualidade já para... Até porque mesmo assim depois influencia também a construção dos plantéis na equipa sénior. Claro. Ou seja, há uma diminuição dos plantéis à custa também das revelações que possam existir ali. Portanto, para mim foi uma das grandes medidas feitas. E torna-se sustentável para o próprio clube, não é? Sim. Poder apostar na prata da casa para que os jogadores possam crescer. Sim, a minha única dúvida é se, ou seja, se não limita um bocado o crescimento do jogador por estar a jogar com pessoas tão próximas da sua idade, se não beneficiaria mais de poder ter essa experiência, ou seja, de poder estar perto da voz da experiência, de poder encontrar jogadores tão diferentes, com percursos tão diferentes, e ali se calhar têm todos algo mais... ou seja, um percurso muito mais semelhante. Não... Eu entendo. Eu acho que tem que haver um plano para eles. Ou seja, tem que haver um plano. Ou seja, não podem permanecer lá cerca de 3, 4 anos e depois, ou seja, acabar por esquecer um bocadinho. Tem que haver aqui um planeamento do que é que nós queremos para aquele jogador. Queremos que ele cresça aqui, ok, está preparado. Está preparado para ir para aqui para a sénior? Não? Então temos que o deixar ir. E é o que acontece hoje em dia muito nos clubes com a equipa sub-23, eles olham para eles, têm qualidade para chegar à equipa principal? Ok, ficam, não têm, seguem. Mas esse seguimento, eles podem não entender naquele momento que aquele bocadinho, aquele 1, 2 anos que estiveram ali foram muito importantes para depois, sei lá, integrar num Campeonato de Portugal, integrar uma Liga 3 ou mesmo uma segunda Liga. Naquele momento eles podem não perceber isso, mas foi muito importante terem passado por aquela fase. Primeiro, porque não desistiram. Segundo, porque acabam por não ir para um contexto, se calhar, mais difícil, que provavelmente levava ao abandono, acabam por estar ali com jogadores da mesma idade a construir. Sim. E porque, infelizmente, é assim o futebol, nem toda a gente tem logo aquele talento para conseguir se ingrar num sub-23 e aparecer na equipa principal. Isso não existe, é impossível. Portanto, pode aparecer o Estoril, campeão da Liga Revelação, grande parte desses jogadores foram agora emprestados pelo Estoril. Sim, exatamente. E temos o caso, por exemplo, como estavas a referir, os jogadores, até por exemplo um caso, para mim é paradigmático, que é o caso do Palhinha, que foi um jogador que não desistiu e que passou por vários clubes da Liga Portuguesa, até que hoje em dia, com a idade que tem, já está no Bayern de Munique, e se calhar há uns anos as pessoas não projetavam isso para o futuro dele. Sem dúvida. E se nós olharmos também para os números, quantos e quantos jogadores que hoje em dia passaram pelas seleções nacionais árabes e que não passaram, por exemplo, por contextos. Exatamente. São muitos fatores. Chegas ao Rio Ave em 2008 e por lá ficaste até terminar a carreira. Hoje em dia é muito raro ver-se um jogador fazer mais 2, 3 épocas no mesmo clube e depois querer ir embora.
Claro que há fatores, agentes, a própria situação do clube. A minha questão é, o que é que te fez prender tanto a Vila do Conde, para lá ficar tantos anos? Olha, primeiro chegar ao Rio Ave foi uma oportunidade da Primeira Liga. Portanto, isso, se calhar, qualquer oportunidade que estava naquele momento eu agarrava. E felizmente a mim foi o Rio Ave, porque eu depois de conhecer o Rio Ave, eu percebi o que era o Rio Ave. Um clube, uma cidade maravilhosa, para viver, para se estar, adeptos fantásticos, onde há muita tranquilidade também, ao mesmo tempo, cá é um QB, não é? Depois encontrei um clube super estável, um clube que queria crescer. A minha permanência do clube, admito que nos primeiros anos foi difícil, porque eu vinha num contexto de competitivo mais baixo, tive que me adaptar rapidamente, e a minha permanência, o único fator que se deve à minha permanência foi que mais ninguém de outra qualidade me quis para outra equipa, ponto final parágrafo. Porque o trocar por trocar por um clube de outra dimensão, eu nunca iria fazer porque não fazia sentido para a minha carreira. Então, o que aconteceu ali foi o crescer ao lado do clube, eu também, individualmente, e o clube também, e sentir que, principalmente ali em 2014, tinha feito a minha melhor época de sempre, senti, pá, se não é agora, se ninguém me vem buscar agora, estou morto, portanto vou manter-me aqui. Depois a partir daí é perceber, não houve nenhuma proposta que uma equipa com mais de outro nível, pá, eu fui ficando e fiquei bem, super tranquilo também, não é estar muito adaptado às circunstâncias, é mesmo assim, é o futebol. Há jogadores que optam por outra estratégia, há jogadores que vão trocando de clube dentro da mesma dimensão, querem outra experiência, querem experiência no estrangeiro, mesmo muitas das vezes ganhando se calhar um pouco mais. E eu não, eu sempre fui uma pessoa também de estabilidade, de família, de proximidade, também sentia a minha importância que tinha no clube, também o clube estava a crescer, tínhamos uma equipa que lutava para não descer de divisão, passámos a ter 3 ou 4 presenças nos acessos à Liga Europa, 3 finais. Isso foi algo também que, olhando um bocadinho para a minha carreira, foi perceber que às vezes é muito mais fácil ir a uma final de uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga, com uma equipa de alta dimensão, mas com o Rio Ave ou com o Paços Ferreira, como aconteceu, com a Vitória de Guimarães, é completamente diferente. E aí são sensações que não há dinheiro que paguem isso. Sim. Pegando nesse mesmo assunto, ou seja, do Rio Ave de repente a terminar nesse sexto lugar, ir a finais da Taça de Portugal, Taça da Liga, com o Mister Nuno Espírito Santo, o que é que mudou com o Nuno Espírito Santo para que tudo isso se pudesse potenciar? Olha, tocaste aqui num ponto que foi uma transição que no clube, em que obviamente que houve a troca de treinador, na altura também houve a troca de jogadores também com outra dimensão, com outra qualidade, temos que admitir. Mas aquilo que eu acho que mudou claramente no Rio Ave foi a ambição. A ambição de querer mais, de querer melhor. E quando nós temos um treinador que, eu já o disse isto várias vezes publicamente, que a primeira vez que fala comigo e com outro capitão da equipe e diz: eu assinei um contrato com o Rio Ave nas próximas 2 épocas e nestas 2 épocas eu quero levar o clube a uma final de uma competição portuguesa, eu só me apetecia rir na cara dele, não é? Tipo, uma equipa que lutava para não descer de divisão, quer ir a uma final, tipo, este gajo é maluco, não é? E o certo é que passado 2 anos dele ter entrado, fomos a 3 finais, sendo que uma delas Supertaça já não foi com ele, já foi com o Pedro Martins, mas está ali, ou seja, ele conseguiu, ele, pronto, e todos, obviamente, mas ele sabia 2 anos antes aquilo que queria. E para mim isso chama-se ambição. E penso que não foi só ele, mas também, obviamente, os jogadores, todas as pessoas do clube, ajudaram essa ambição, mas o gatilho foi ele, sem dúvida nenhuma. Ok. E acho que o expoente máximo dessa ambição do Rio Ave chega na época 2021. Toda a gente se recorda que estiveram à beira de eliminar o Milan, não fosse um penalti aos 120 mais 2 minutos. 3 match points tivemos. E queria perguntar qual é que é o impacto, não é, para uma equipa, sabemos da dimensão do Milan, gigante, talvez top 3 clubes em Itália, e sofrer aquele gol aos 120 mais 2 minutos, não é, que depois, se não me engano, acaba também com a expulsão do Borevkovic.
que impacto é que isso tem num balneário em que de repente estão aí a segundos, literalmente, de carimbar, entrar na Liga Europa e de repente têm de ir a penaltis? Como é que isso afeta um grupo? Eu penso, não sei se estás a perguntar também quanto é que aquilo afetou também depois na descida de divisão, porque foi um ano trágico. Exatamente. Mas eu penso que esse jogo nada teve a ver com a descida de divisão. Acho que aquilo foi não se pode dizer que só aquele jogo, mas toda a trajetória que nós fizemos, estamos a falar que foi numa altura de Covid, em que fomos ao Borac, penso eu, depois fomos eliminar o Besiktas a Istambul, Exatamente. eram jogos a uma mão, e apanhámos o Milan em casa, ou seja, ali, antes do jogo começar, pouco havia um acreditar que era possível, não era? Ou seja, mas o jogo ditou isso, o jogo é que ditou isso, a nossa entrega, o nosso querer, provavelmente o Milan também surpreendido um bocadinho por aquilo que era vir a Vila do Conde, num dia temporal, aterrar aqui no Porto e ainda vamos ter que jogar aqui, tipo, sem agendas bancadas, também é que temos que pensar do outro lado, que é uma equipa que está habituada a jogar no São Siro e não sei o que mais, e aparece aqui em Vila do Conde com um temporal, com uma nortada do caraças, também temos que pensar que tudo isso ajudou, temos que admiti-lo. Mas sim, mas não acho que o impacto não foi... houve um impacto de sentir que podíamos ter passado o Milan, que passado 2 anos pensou que foi uma meia final ou mesmo a final da Liga dos Campeões, mas foi aquela sensação que podíamos ter eliminado o Milan e ter feito história, principalmente por aquilo que fizemos no jogo, principalmente por estar a ganhar no último até o último minuto de prolongamento e por pensar que foram 17 ou 18 penaltis e tivemos 3 match points nos penaltis e não conseguimos matar o jogo. Sim. Isso sim fica aquela sensação que podíamos ter ficado na história por esse resultado. Mas ficou a marca também e acho que ninguém em Portugal, toda a gente se vai lembrar desse jogo, claro, também por razões positivas, não pelas razões de termos sido eliminados. Pois, e era isso também que queríamos perceber, se depois do jogo acabar, obviamente uma grande descarga de emoções, se depois nos dias a seguir sentiram o impacto que esse jogo teve, não só em Vila do Conde, mesmo em Portugal. Eu lembro perfeitamente de estar a ver esse jogo. Eu lembro perfeitamente de ter um amigo meu a mandar mensagem para um grupo que nós temos a dizer: liguem agora nos penaltis, o Rio Ave pode ganhar ao Milan. E acho que foi mesmo, acho que é um jogo que as pessoas que se lembram, que teve bastante impacto. O impacto, normalmente quando há uma equipa muito forte, eu digo mais fraca, que sobressai, é sempre positivo, nunca é negativo, né? É mais negativo para o Milan, que quase que era eliminado. Penso que o impacto foi positivo, não se pode dizer que houve um impacto negativo na equipa, nos adeptos, não, Sim. Foi uma reação positiva, Sim. pá, fogo, vocês quase que passaram o Milan. Mesmo. Mas até era mais no sentido de se sentes que esse impacto chegou para lá dos adeptos do Rio Ave. Sim. Sentiste bastante sim, claro. Sim, simpatia, empatia? Sim, muita empatia. Já tinha aconteceu nesse jogo e aconteceu também em 2014 no jogo contra o Elfsborg, que nós marcámos no último minuto e fomos para a fase de grupos da Liga Europa, portanto. E lá está, momentos críticos que muita gente se recorda por ser momentos de... para a pessoa que está a gostar de futebol, está ali no sofá, está a ver o jogo e uma equipa está a precisar de marcar um golo ou está nos penaltis, pá, toda a gente se calhar dá um salto na cadeira, só se for aqueles que não gostam mesmo do Rio Ave. Malta da Póvoa. Não digas isso. Depois eu queria também perguntar, tendo em conta também o teu percurso académico, no futebol feminino é comum as jogadoras continuarem o percurso no ensino superior. No caso do futebol masculino, são poucos os casos, lembro do Jonas, do Rodri, e eu queria te perguntar em que é que achas que teres continuado no ensino superior te ajudou e te ajuda neste momento? Olha, essa decisão foi puramente a pensar na minha qualidade futura. Ou seja, eu não pensei nisto como hoje em dia uso para ajudar ou ser um exemplo daquilo que pode ser um percurso de um jogo de futebol. E na altura eu afilo porque achava que era importante para mim e para a minha carreira. Tipo, nos jogos de futebol, o que é que vais fazer da vida, não é? Sim. E na altura disse, nos jogos de futebol, olha, vou dar aulas. Era claramente a minha ideia. Mas eu acredito que dos fatores mais importantes quando nós estamos dentro do futebol e da bolha que é o futebol é conseguir sair dela. É muito difícil sair da bolha do futebol. Isso chama-se muitas vezes a identidade atlética, ou seja, é aquilo que a dificuldade em que um jogador tem em despir a camisola. Vir para o dia-a-dia, para as rotinas do dia-a-dia. Isso é que é a grande dificuldade. E
E essa questão da escola fez com que eu saísse para essa vida real e conhecesse pessoas da vida real, que muitas vezes os jogadores vivem na bolha e não sabem o que é isso. Portanto, isso aí tirou-me também muita pressão, retirou-me também aliás, meteu-me fora dessa bolha que muitas vezes vir para o mundo real é importante, que é tipo, uma pessoa tem que pagar contas, uma pessoa tem que ir ao multibanco, uma pessoa tem que ir fazer compras, e isso normalmente os jogadores de elite não têm essas preocupações porque não passam por isso, tem pessoas que fazem isso por eles e só começam a sentir na pele isso quando deixam de jogar futebol. E o impacto é muito forte. Portanto, eu agradeço estar muitas vezes fora da bolha do futebol, porque isso ajudou-me nessa parte e também na questão da pressão, de sair um bocadinho fora do futebol. E hoje em dia eu acho que os jogadores também continuam sem sentir muito, se calhar, a necessidade de seguir o ensino superior, até porque, ou de certa forma, ou criam algum negócio, ou até se seguem, ou seja, até continuam na carreira do futebol, tornam-se dirigentes desportivos, ou seja, é mesmo isso que dizias, que é muito difícil das pessoas de repente, de um dia para o outro, deixarem de fazer aquilo ou de estarem relacionados com aquilo com que estiveram ligados a vida toda. É um corte. Sim, isso está mais que estudado. A maior parte das pessoas que estão dentro do futebol acabam depois por fazer trajetórias dentro do futebol, seja em outros cargos. Mas muitas das vezes porque também nunca tiveram experiências fora do futebol. Exato. Portanto, não faz sentido nenhum. Só que o problema é que muitas das vezes não há lugar para todos. Não é? E depois temos casos, obviamente, infelizmente, porque custa-me mesmo muito ver jogadores que foram ídolos de outras pessoas, que foram que estádios inteiros gritaram e depois acabam muitas vezes na dificuldades, na miséria. E simplesmente culpo-me mesmo e dou muita responsabilidade às organizações por isso. Por exemplo, há bocadinho estava aqui a passar o Ucra e é mesmo fixe ver aquilo como foi o final da carreira do Ucra. Tipo, foi uma festa do caraças mesmo, tipo, foi brutal. Isso para mim diz muito daquilo que o Rio Ave fez naquele momento, foi mesmo a própria comunicação social, o ênfase que deu àquilo. E acho que é da responsabilidade das organizações, de quem trata do futebol, cuidar dos seus ídolos. E mais do que isso, era importante que nós continuássemos a trabalhar neste aspecto para que criássemos medidas para proteger os jogadores e do futuro deles. E quando eu digo proteger, é muitas das vezes criar medidas para que mesmo naquele momento eles achem que aquilo não é importante para eles no futuro eles vão dar importância. Por exemplo, em Portugal, e estamos a falar agora no bolo todo, jogadores de futebol, não é? Tipo, desde os miúdos, a quantidade de praticantes que nós temos, mulheres, homens. Em Portugal, a escolaridade mínima obrigatória é 12º ano, certo? Como é que é possível um jogador de futebol estar a jogar e não estar na escola? Portanto, é um crime. Outra coisa hoje em dia temos os treinadores que têm que obter créditos para ser treinadores de futebol. Os jogadores têm que obter a quê? Ou seja, porque é que não existe o player card para os jogadores de futebol? Para quê? Para dar pequenas coisas de literacia financeira, de como construir o seu negócio. Porque nem toda a gente tem que ser doutor, tem que ir para a faculdade, tem que ir para... Não, tem que haver com a parte vocacional, com os gostos dele, porque não vai dar para todos, não vai dar para sempre. E isso é culpa das organizações. As organizações têm que perceber que têm que cuidar melhor dos seus jogadores. E eu acredito que já estamos melhor. Eu acredito que nos próximos 10 anos, relativamente à questão escolar, vamos ainda dar passos ainda maiores, mas ainda há um caminho enorme por fazer neste aspecto. Portanto, acredito que essas organizações, essas organizações têm muita responsabilidade para cuidar dos seus jogadores. Então foi muito positivo agora o exemplo que deu o Lamine Yamal, agora no Euro. Sim. Mesmo no Euro continuar a estudar. Eu publiquei algo do género, esta fotografia devia acompanhar todas as pessoas no mundo do futebol. Mas isso é... Cada um tem que dar o seu contributo, não é? E isso é muito fácil aparecer e dizer que faz e que não sei o quê, e depois as coisas continuam a acontecer. Exato. Agora, encerrando a parte do teu percurso como jogador e pegando agora o facto de seres treinador do Paredes,
como é que tens procurado implementar o teu estilo de jogo e que treinadores a nível internacional e nacional mais te identificas? O meu estilo de jogo, não é? Tipo, o meu estilo de jogo, eu sou tão novo enquanto treinador, não é? Tipo, comecei mesmo há pouco tempo, não. Eu tenho. O facto de eu querer ser treinador teve uma grande influência dos meus treinadores, ponto final. Ou seja, o Nuno, o Pedro, o Zé Gomes, o Carlos Carvalhal, o Luís Castro, o Miguel Cardoso, o Daniel Ramos, ou seja, uma quantidade de treinadores que passaram por mim e que em certo momento senti que havia algo que eu também gostava, acho que é isto que eu quero. E principalmente pela experiência que tive depois no Famalicão e agora no Paredes, sinto que é algo que de facto me deixa contente, acordar todos os dias e trabalhar. E eu olho, e há ali um momento da minha carreira que principalmente o sentir que eu podia, ou seja, houve ali um momento em que um treinador colocou outras coisas no meu jogo, que me tornou de facto o melhor jogador. E eu senti na pele isso. E esse é o sentimento que eu quero levar para os meus jogadores, que é o que é que eu lhes posso dar para que eles possam sentir que são melhores, que são que têm mesmo entram para dentro de campo e dizem, eu sou um jogador diferente, um melhor. E esse é o sentimento quando eu levo para o Paredes uma ideia de jogo, é esse sentimento que eu quero que os meus jogadores tenham, que é sair do campo e pensar, eu sou um jogador melhor do que aquilo que era. E esse é principalmente aquilo que me faz todos os dias trabalhar para eles. Que estilo de jogo? Um jogo obviamente que ofensivo, um jogo que eles gostam de sentir o que é o jogo, o futebol, não só a própria guerra, o próprio caos, também é preciso, o sangue, a alma, mas ao mesmo tempo que tenha uma boa qualidade de jogo. Portanto, é isso que me faz mover. Portanto, esse é o estilo é algo que eu quero para os meus jogadores. Agora sabemos que, enquanto treinadores, estamos dependentes de quê? De jogadores sem resultados, não é? Portanto, mas é isso que eu me propus a fazer e nos propusemos a fazer também enquanto equipa técnica no Paredes, é conseguir ter resultados, mas principalmente tocar os jogadores nesse aspecto, porque foi algo que me marcou muito na minha carreira enquanto futebolista, por conhecer melhor quando me apresentaram coisas diferentes e que eu senti, eu também sou capaz de fazer isto. Sim. Isso é muito fixe. Sim, e foste agora eleito o treinador do mês no Campeonato de Portugal, um campeonato ultra competitivo, muitas das equipas querem subir. Tinha aqui também, para encerrar assim as perguntas, qual é que é o teu objetivo com o Paredes? Acho que um deles já foi mencionado, que é transmitir de facto e ajudar os jogadores a crescer. Mas se calhar agora em termos de resultados, qual é que é? É uma subida de divisão? É fazer melhor que o ano passado? O que é que se traduz o objetivo para esta época? Eu todas as épocas que começava com o Rio Ave fazia-me sempre essa pergunta, não é? E eu continuo a achar que a melhor resposta que se pode dar a isso é não vale a pena nós estarmos a pensar numa Liga Europa ou numa Liga dos Campeões se não conseguimos a manutenção primeiro. Okay. E uma das coisas que eu quero e gostaria que acontecesse na minha equipa é que conseguíssemos jogar todos os jogos de uma forma competitiva. E onde é que isto nos leva? Obviamente coisas boas, mas se nós não formos capazes de jogo a jogo, de conseguir construir isso e de validar isso e depois se calhar sim, daqui a uns tempos dizer assim, não, agora já somos capazes, agora temos de ser consistentes para alcançar um objetivo. Agora é o momento de dizer que realmente agora nós merecemos algo mais, mas até lá é impossível nós considerarmos qualquer objetivo se nós não conseguimos ser aquilo lá atrás, ganhar essa base, esse suporte, essa competitividade. Por exemplo, posso admiti-lo, no último jogo não o conseguimos ser. E se nós formos aquilo que fomos nos 2 primeiros jogos, vamos conseguir ter coisas boas, mas se formos o último jogo, esqueça, não vale a pena, não há equipa que consiga resistir a isso. Portanto, aquilo que eu me propus e desde que eu me apresentei lá foi construir uma equipa competitiva que consiga disputar o jogo, qualquer jogo que nos é posto à frente. Até lá,
continuar. Já temos amanhã uma batalha boa pela frente. Pois é. Matilde, estamos a encerrar aqui o episódio. Não sei se queres aqui ocupar o lugar do Blanco e dar o facto. Sim, eu vim aqui em substituição, mas era para. Acho que o facto pode ir para os números que fizeste com o Rio Ave. Como já dissemos, 13 épocas. O que é que isto, no fundo, se traduz? Em 345 jogos e em 24 golos. Acabaste por tornar uma. 345 ou 344? No 0-0, diz 345. Epá, Mas- acho que é 344. Mas sabes porquê que eu digo isto? Porque eu fiquei a um jogo de igualar Augusto Gama, que é o jogador Ok. com mais jogos sempre do Rio Ave. E por brincadeira eu dizia-lhe a ele que eu vou-te ultrapassar. E eu acho que fiquei a um jogo dele, mas também não tenho a certeza. Mas são números muito... Não qualquer coisa, as pessoas do 0-0 estão Ah, ali é? também. Dá para ir, Dá para dá editar. para ir mudar. Vamos já lá, vamos já lá. Vamos dar a seguir. Não, mas é mais, deixa estar. Bem, não está cá o Rocha, portanto também dou a sugestão cultural. Saiu esta semana o documentário um dos meus jogadores favoritos do Benfica, Di Maria, por isso vejam, está na Netflix. E agora, o Gil não está cá, não tem declaração da semana, mas vou pegar aqui também no meu emplastro e vou pegar no jogador que partilhou o balneário contigo, falo do Bebé, que começa a sua formação no Agualva, depois vai logo para o Loures, do Loures vai para o Estrela da Amadora, até que vai para o Vitória, de repente na época 10-11 vai para o United, e chega a jogar 7 jogos pela equipa principal, 2 golos, é emprestado ao Besiktas, é emprestado ao Rio Ave em 12-13, é emprestado ao Paço em 13-14, chega ao Benfica na época 14-15, onde faz 6 jogos, é emprestado ao Córdoba, ao Raio Vallecano, depois 16-17 chega ao Eibar, em 17-18 volta ao Raio Vallecano emprestado pelo Eibar, ainda faz 2 jogos pelo Eibar, até se transferir a título definitivo para o Raio Vallecano, desde 2018 até 2023-24, onde em 22-23 tem uma passagem pelo Zaragoza, e esta época, 24-25, está no Racing de Ferrol. Foi este o nosso episódio, Tarantino, muito obrigado. Epá, eu não posso deixar de relembrar um meu grande amigo e grande jogador, o Helder Postiga, não é? Tipo, Pois é, epá, nem 2004. Tenho que dizer. 2004. Obrigado pelo convite. Obrigado nós. Também Obrigado muito nós. obrigado à Liga Portugal. Obrigado, Matilde, por teres substituído o ilustre painel. E Eu bem, tentei. E bem, muito bem. espero que tenham gostado. Fiquem bem e até ao próximo. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!